Shalom Chacham. Eu tenho uma pergunta para o senhor. Por que Moshe Rabbeinu não entrou na Terra Santa? A resposta está explícita na Torá. Se nós abrimos os escritos de Rebbe Yitzhak Abarbanel, ele deixa claro que Moshe Rabbeinu, a partir do momento que ele subiu ao Monte Sinai e recebeu as duas tábuas da lei, eu estou falando de uma forma como traduzem, ele já estava num nível que já não é um ser humano. Ou seja, praticamente, quando ele voltou de lá, na nossa forma de ver, ele já não era um ser vivo. Ele não dormia, ele não comia, ele não bebia, ele não tinha relações sexuais. E Rebbe Yitzhak Abarbanel traz isso exatamente onde Miriam e Aharon questionam sobre o fato de Moshe Rabbeinu ser um profeta. Eles também serem profetas e ele não mantém relacionamento com sua esposa, só eles. Agora, ele tem obrigação, assim como eles têm obrigação. Vem HaKadosh Baruch Hu e chama Moshe Rabbeinu aos três que adentrem o Ohel Moed. Chegaram à porta do Ohel Moed, os dois ficaram parados. Quem entrou? Moshe Rabbeinu. Por que Moshe Rabbeinu entrou? Porque Moshe Rabbeinu estava pronto a qualquer momento que Deus chamasse. De noite, de dia, não importava o horário, não importava nada. Ele não tinha problema de impureza, ele não tinha problema de ter tido relacionamento, ele não tinha que esperar um pouquinho que eu vou ao banheiro. Ele simplesmente não era mais um ser humano. Saiu desse mundo. No momento que desceu do Sinai, ele já não era o ser humano que subiu. Então, para uma pessoa que atingiu esse nível e continuou 40 anos vivo, sem precisar de nada que precisa um ser humano, não há tanto como desculpar o fato de ele se deixar levar pelo instinto da ira num certo momento que a Torá conta sobre isso, que foi onde Deus decretou. Isso é o literalista. O místico vai explicar isso de outra forma. Existem pessoas que têm em si o nitzot da alma do Mashiach, e entre eles Moshe Rabbeinu. E como o Mashiach está programado para vir no fim dos tempos, quer dizer, no fim dos tempos não é aquela visão cristã que o mundo vai acabar, que vão acabar a contagem, não é isso. É simplesmente uma certa época determinada, um pouquinho antes do ano sabático da criação. 6 dias o mundo foi criado, 7º dia Hashem descansou. Deus não descansa, Deus não precisa disso. Então, ali conta 6 milênios para a criação da humanidade, a criação do planeta. Esses 6 milênios, o ser humano contribui para com isso, e um pouquinho antes entra o ano sabático, ou seja, 1000 anos do reinado do Mashiach. Não é que o Mashiach vai viver 1000 anos. Simplesmente o reinado do Mashiach volta, ele nasce, morre, teve filhos, os filhos vão recuperar o trono, vão prosseguir, vão herdar o trono, vão ter filhos, vão ter netos, vão ter bisnetos, mas 1000 anos aqui é apenas figurativo. É um período de redenção da humanidade toda, não só do povo de Israel. E pessoas que têm esse nitzot do Mashiach, de um lado ele tem nitzot de Mashiach Ben Yosef, que tem a ver com uma das Sefirot, e tem nitzot de Mashiach Ben David, que tem a ver com outra Sefirot. Ambas estão um pouco antagônicas o tempo todo, tanto que é o que nós dizemos que Yehudá e Yosef lá no Egito tiveram aquela discussão imensa. Yosef falando para ele: você é como um faraó, ou seja, por um lado você é como um faraó, você manda em tudo, por outro lado você é como um faraó, você é um mentiroso. Então nós temos que entender que ele estava falando Yosef com Yehudá, Yehudá com Yosef, e ao mesmo tempo um antagônico ao outro, e Yosef reconhecia Yehudá
Mas Yehudá não reconhecia Yosef. E quando acontecer esse período todo, essa época desses acontecimentos, do reconhecimento entre Yosef e Yehudá, até que os dois se abraçam, que é o que Yehezkel traz no capítulo 37, Lamed Zayin, onde há uma união na visão profética de Yehezkel entre o cajado de Yosef e o cajado de Yehudá, as 10 tribos de Israel, as duas tribos que preenchiam o reino de Yehudá, numa vara só, ou seja, a unificação do povo judeu todo, começa a era messiânica. E na era messiânica, as pessoas que têm a ver com o Nitzot do Mashiach, pessoas que têm diretamente a ver, não vão conseguir chegar na terra de Israel antes do advento da era messiânica. Ou seja, Moshe Rabbeinu é o principal deles. Os outros, nós temos aqui, segundo as explicações cabalísticas, estou bem ressaltando, não é o ver dos literalistas. Nós temos aqui outras pessoas, como por exemplo o Gaon de Vilna, ou por exemplo até mesmo o Paulo Shem Tov, que nós, alunos do Ben Maimon, temos certo distanciamento do pensamento do Paulo Shem Tov. Bom, de qualquer forma, tanto um como o outro, tanto o Gaon de Vilna como o Baal Shem Tov, fizeram tudo o que foi possível para que seus discípulos chegassem à terra de Israel, construíssem comunidades, levantassem estudo de Torá, para fundar um Estado de Israel segundo a Torá, com Sanedrim, com Bet Mikdash e com o reinado messiânico, com tudo. Essas duas pessoas não conseguiram de forma nenhuma chegar à terra de Israel. O Gaon de Vilna tentou diversas vezes, 3 vezes, e na terceira vez ele faleceu. Há inclusive um relato sobre a Hitkatvut, a correspondência entre o Gaon de Vilna e um dos Sadiqim Listarim daquela época, que se chamava Shemuel, Rabbi Shemuel. Era um sábio de Torá muito grande, tão grande que mantinha correspondência com o Gaon de Vilna, e com quem o Gaon de Vilna se aconselhava antes de fazer qualquer coisa. E o Gaon de Vilna pede a 2 de seus alunos, os alunos do Gaon de Vilna, para que nós entendamos, eram pessoas que eram qualificadas como maiores rabinos da Europa. E esses 2 rabinos foram enviados a esse Tzadik Nistar com essa carta para pedir aconselhamento, perguntar se ele se uniria ao Gaon de Vilna para ir para a terra de Israel. Levaram muito tempo para conseguir encontrar, porque ninguém conhecia Rabbi Shemuel, ninguém sabia quem era o Rabino Shemuel. Até que, depois de muita busca, muita procura, eles escutaram uma pessoa dizer: nós conhecemos o Shmulik. Shmulik é um tipo de diminutivo, acho que é nazi, que no Brasil é mais comum usar Samuca. Samuca, diminutivo de Samuel. Samuca, o Samuca, o cara da esquina. Então, procuraram Samuca. Por quê? Porque se o Gaon de Vilna falou que tem Rabbi Shemuel naquela região, tem que ter Rabbi Shemuel, não importa, agora se chama Rabbi Shemuel de Samuca. A pessoa que conhece muito a Torá se desprende das honrarias desse mundo e, portanto, foram procurar Samuca. Shmulik, quando encontraram-no, estava em seu trabalho diário, assentado sobre uma certa coisa, ao lado de um forno cheio de carvão, todo sujo, maltrapilho, trabalhando e balbuciando Torá de cor. Ninguém sabia que estava balbuciando Torá de cor, mas os 2 que foram lá eram rabinos de primeira classe, né? Os maiorais, alunos do Gaon de Vilna, não é uma coisa simples. Então esses alunos do Gaon de Vilna, ao ver que estava ali o Rabbi Shemuel, chegaram com todo o respeito, com toda a honra,
Rabbi Shmuel Shmulik, ou seja, Samuca, eu sou Samuca. Ele mesmo se declarou, eu sou Samuca. Eles simplesmente enfiaram a mão no kapotki, que é o tipo de, aquela roupa estranha, ashkenazita. Enfiaram a mão, puxaram um bilhete, entregaram para ele. Ele abriu, reconheceu a letra do Gaon de Vilna, Rabbi Eliyahu Hassid, e deu um sorrisinho, amassou, jogou no fogo. Eles ficaram pasmos, empalideceram. Que pessoa no mundo vai pegar algo escrito pelas mãos do Gaon de Vilna e jogar no fogo? Pensaram em desrespeito, mas em seguida ele falou para eles algo que eles ficaram mais pasmos ainda. Digam para ele que eu não vou acompanhá-lo. E não só não vou acompanhá-lo, ele não vai chegar lá. E não adianta quantas tentativas fizeram. Voltaram e disseram ao Gaon tudo o que aconteceu. Perceberam que o Gaon reconheceu que quem recebeu a carta foi a pessoa certa. Ficaram mais pasmos ainda. E em seguida, o Gaon se entristeceu. Apesar disso, tentou. Saiu da terra de Israel, saiu de Vilna, chegou até a Turquia, teve que voltar. Problemas de saúde. Se restabeleceu, tentou de novo. Aí tem a famosa carta que ele escreve para a família, escreve para a esposa, que ela reza em casa, evite ir às sinagogas. Porque mulher não tem obrigação de estar rezando manhã, e as mulheres, em geral, que vão às sinagogas, ficam observando as roupas das outras, e depois falando mal, ou fazendo críticas, ou inveja, e que é melhor evitar tudo isso. E nessa carta, interessante, ele dá muita lição de moral para muita gente de hoje em dia. Infelizmente não lê essa carta, não sabe, talvez nem da existência dela. E ele tentou uma segunda vez e em seguida uma terceira vez. Na terceira vez ele voltou de novo doente e morreu. Então o que dizem os místicos, os ligados ao cabalismo, é que pessoas que têm a alma, que tem fonte no Mashiach, ou seja, vem de um lado da árvore da vida que tem a ver com Mashiach ben Yosef, e vem de um lado da árvore da vida que tem a ver com Mashiach ben David, os dois não conseguem chegar à terra de Israel. Ele tem que morrer na Golá, no Galut, para, quando for a época do reino messiânico, ressuscitar e estar lá. Boa noite e desculpem se eu esqueci algum requisito, algum elemento desse assunto.